Nossa aula da semana passada terminou com esse exercício, certo? Eu tinha resolvido já as letras A e B, que na verdade é só isso que o exercício pede, ok? Tem coisa para entregar, Daniel, depois eu explico lá, tá bom? Já apareceu lá no Teams para alguns, tá bom? Depois eu explico. Então, esse exercício, a gente já tinha feito a letra A e B, certo? E eu vou colocar aqui mais perguntas, né, que já estava a resolução e tal. E aqui eu coloquei mais perguntas para a gente explorar mais este exercício, ok? Então, esse é um exercício que merece ser estudado com mais profundidade. Então, eu adicionei aí perguntas que eu criei a este exercício e serão, então, desenvolvidas agora. Ok? Então, deixa eu trocar a câmera aqui, só um minutinho. Vamos lá. Ok. Tirando o fundo de tela, pronto. Agora, então, vocês estão enxergando aí minha bagunça. Aí. A bagunça está fora do que vocês estão vendo aí. Beleza. Bom, então é o seguinte, pessoal, vamos recapitular aqui o que a gente tinha no exercício anterior, tá? Sim, Jonathan, é o livro de cinemática dos sólidos, tá? Eu vou seguindo ele, eu vou colocando os exercícios aqui, tá bom? E as tarefas são coisas que eu peço de lá também, tá bom? Calma, Yasmin, eu vou comentar daqui a pouco da tarefa. É só para o dia 25, tá? Então tem tempo, relaxa, não se preocupa. Depois eu vou explicar com calma. Bom, então, o exercício, né, a gente já tinha desenvolvido, então a gente já tinha calculado a aceleração angular desse disco, né, e o tempo das 10 voltas iniciais. Aí eu adicionei aqui perguntas extras a este exercício, 4 perguntas extras, né? Então a pergunta da letra C, vamos lá, quanto vale a frequência de rotação do disco em rotações por minuto no instante 2 segundos, certo? Eu quero saber a frequência de rotação desse disco no instante 2 segundos em RPM, ou seja, em rotações por minuto, beleza? Ok, então agora eu vou tirar aqui a minha apresentação para ficar mais fácil de você enxergar aqui. Beleza, então, vamos lá. Lembrando que o que está acontecendo com esse sólido é um processo de aceleração, certo? Então, o sólido parte do repouso com a velocidade angular inicial igual a zero. A aceleração angular a gente já calculou na aula passada e a gente precisa agora calcular, então, essa frequência, a frequência de rotação com que o disco gira no instante 2 segundos. E eu quero essa resposta em rotações por minuto, tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: velocidade angular e frequência de rotação são coisas diferentes, né? Então, a velocidade angular é uma coisa, a frequência de rotação é outra, mas se relacionam através de uma fórmula. Que fórmula? Essa aqui, né? O ômega é igual a 2π vezes a frequência, certo? E se eu quero saber a frequência no instante 2, obviamente eu vou precisar do ômega da velocidade angular no instante 2. A velocidade angular no instante 2 segundos é o que vai me levar a frequência de rotação no instante 2 segundos. Perfeito? Só tem um problema aqui, eu não tenho a velocidade angular, certo? A velocidade angular no instante 2 segundos não tenho, mas eu consigo calcular facilmente, né? Então eu não tenho esse cara aqui. Então isso aqui é incógnito. Mas para calcular isso, não tanto quanto simples. Se nós estamos falando de um movimento uniformemente variado, isso ficou claro na última aula, né? Vou voltar lá à apresentação, onde eu desenhei para vocês esse gráfico aqui, né? No movimento uniformemente variado, nós temos essa aceleração angular,
nós vimos na aula passada. Ou seja, se eu aplicar a equação da velocidade angular em função do tempo, eu consigo calcular a velocidade angular no instante que eu estou solicitando, no instante 2. Ok? Então vamos fazer isso. Vamos lá. Então eu quero descobrir a velocidade angular no instante 2 para daí voltar aqui e calcular a frequência de rotação no instante 2 segundos. Então eu vou escrever assim, ó. Ômega é igual ao ômega 0 mais alfa vezes t. Certo? Essa é a equação da velocidade angular em função do tempo. Só que eu não quero qualquer velocidade angular. Eu quero uma velocidade angular para um instante específico. Que instante? Para o instante 2 segundos. Então, a velocidade angular no instante 2 segundos vai ser obtida quando eu colocar aqui o instante de tempo correspondente a 2 segundos, obviamente. Ok? Então, aqui fica bem fácil, né? A velocidade angular inicial, quanto que é? É 0. Lembra? A gente viu isso no exercício na aula passada. O sólido parte do repouso. Então, a velocidade angular inicial é 0. E aí, como fica aqui, então? A velocidade angular no instante 2 segundos vai ser a aceleração angular, que nós já calculamos na aula passada, 7,16 radianos por segundo ao quadrado. Isso já foi calculado na aula passada, é a pergunta da letra A do exercício, ok? Vezes o instante 2 segundos. Pronto. Daqui sai o quê? Daqui sai o ômega, a velocidade angular desse disco, no instante 2 segundos. 14,32 radianos por segundo. Beleza. Essa é a velocidade angular no instante 2. Perfeito. Agora, o que eu quero? O que eu quero é calcular a frequência de rotação no instante 2 segundos. Então, tendo a velocidade angular no instante 2 segundos, eu jogo nessa fórmula e calculo a frequência de rotação aqui no instante 2 segundos. Só tem um problema. O problema é a questão da unidade de tempo, pessoal. Ok? Então, veja. Aqui eu tenho radianos por segundo e eu quero que a frequência de rotação saia em rotações por minuto. Ó, certo? Então, muita atenção à unidade de tempo aqui. Então, eu quero que a frequência de rotação saia em rotações por minuto. Aí, o que é que você vai fazer? Bom, já expliquei isso rapidamente na aula passada, mas vou explicar aqui novamente. O que você vai fazer é dividir isso aqui por 60. Pronto. Certo? Aí alguns vão ficar em dúvida, né? Mas por que dividiu por 60 e não multiplicou por 60? Então, pessoal, observe o seguinte, como que você vai fazer para resolver essa equação aqui? Para você resolver essa equação aqui, você vai multiplicar em cruz. Se você vai multiplicar em cruz, esse 60 vai multiplicar a velocidade angular, que está em radianos por segundo, e vai transformá-la em radianos por minuto, que aí, consequentemente, vai te dar a frequência de rotação em rotações por minuto. Prontinho. Ok? Então, a dica aqui é uma só, pessoal. Toda vez que você tiver que transitar de segundo para minuto ou de minuto para segundo, ou seja, fazer transformação de unidade usando essa fórmula, de segundo para minuto ou de minuto para segundo, você divide por 60 aqui. Não precisa ter medo. Ah, multiplica por 60, divide por 60. Na verdade, o que você está fazendo aqui, quando você divide por 60, é multiplicar a velocidade angular por 60 para transformá-la de radiano por segundo para radiano por minuto. Ou, quando a frequência está em rotações por minuto e você quer a velocidade angular em radianos por segundo, você está dividindo a frequência por 60, ou seja, você está transformando a unidade minuto para segundo. Ok? Quando é que você não usa esses 60? Quando você não for transformar a unidade. Vamos supor que eu tivesse pedido aqui, ó, frequência de rotação no instante 2 segundos em RPS.
O que é RPS? Rotação por segundo. Aí você fala, mas se você quer a frequência em rotação por segundo e já está em segundo, então não precisa fazer nada. Exato. Então você simplesmente esquece esse 60 aqui. Você não divide por 60. É sua obrigação saber quando você divide por 60 ou não. Tá? Então já deixei claro que esse 60 é transformação de unidade. De minuto para segundo ou de segundo para minuto, depende do que você está querendo fazer. Beleza? Pronto. Então vamos lá. Agora a resposta sai fácil aqui. 14,32 é a velocidade angular no instante 2. Isso vai ser igual a 2π vezes a frequência no instante 2 dividido por 60. Prontinho. Aí. Então agora é só multiplicar isso em cruz e resolver, né? Então fica lá. Multiplicando em cruz, fica 14,32 vezes 60 é igual a 2 vezes π vezes a frequência no instante 2. Pronto. Daqui sai a frequência no instante 2, já na unidade que eu quero, que é RPM. Tá aí. Então, atenção ao valor do π, pessoal. Eu sempre uso 3,14, beleza? Se você for usar o da calculadora vai pegar todos os dígitos possíveis, certo? Então vai dar um pouquinho de diferença no cálculo, tá? Por questão dele usar mais casas depois da vírgula. Usando 3,14 dá 136,81 RPM. Prontinho. Deixa eu só confirmar. A calculadora está com um problema aqui na tecla da vírgula. Tá certo, prontinho. Aí. Então aqui eu usei o π igual a 3,14. Eu sempre uso o π igual a 3,14, tá bom? Se você usou da calculadora aí, deve ter dado alguma diferença, por questão de a calculadora, obviamente, usar um número de casas maior. Prontinho, essa é a resposta da letra C do exercício. Que é essa letra C que eu adicionei aí. Isso tudo que eu estou escrevendo no papel vai estar escaneado na apresentação para vocês, que estará lá no Teams logo ao final da aula, tá? Prontinho. Vamos à próxima pergunta do exercício. Vamos lá. Então, a próxima pergunta do exercício é: a velocidade de um ponto da borda do disco no instante 2 segundos. Aí. Então, essa é bem fácil, né, pessoal? Então, para calcular a velocidade de um ponto girante, como é que a gente faz? Deixa eu anotar aqui, né? Pergunta da letra D. A velocidade de um ponto da borda do disco no instante 2 segundos. Aí, essa é a pergunta, então, da letra D. Beleza. Então, como que a gente faz para fazer o cálculo, então, da velocidade de um ponto girante? A velocidade de um ponto girante, a gente viu na aula passada, né? Então, a velocidade de um ponto girante, ela é calculada como sendo o quê? O ômega vezes o raio, certo? Beleza? Isso, 136,81. Tá, Renan? Isso aí. Posso sim. Tá aí. 136,81. Beleza. Ok. Então agora, calculando então a velocidade de um ponto da borda do disco no instante 2 segundos, eu quero saber então essa velocidade desse ponto da borda no instante 2 segundos. E se eu quero saber no instante 2 segundos, obviamente a velocidade angular tem que ser correspondente ao instante solicitado, né? Então, eu vou calcular usando a velocidade angular no instante 2
segundos, certo? Então, se eu quero a velocidade de um ponto da borda do disco no instante 2, obviamente, a velocidade angular do sólido tem que ser a velocidade angular no mesmo instante em que a velocidade do ponto é pedida, certo? E aqui, para facilitar, obviamente, né, eu pedi tudo no instante 2, ok? Se fosse em outro instante, a gente teria que calcular. A gente calculou aqui no exercício da letra C qual é a velocidade angular no instante 2, então é só jogar ali e multiplicar pelo raio, certo? Vamos lá. Então, a velocidade do ponto periférico, do ponto da borda, né, desse disco, vai ser o ômega no instante 2, 14,32 vezes o raio. Quanto vale o raio? Vamos lá, no enunciado do exercício, lá da aula passada, né? Então, esse disco aqui, ó, tem um raio de 80 milímetros, ok? Bom, milímetro não é normalmente a unidade que a gente usa para comprimento. Se você deixasse em milímetro, aí não tem problema, mas a unidade da velocidade sairia milímetros por segundo, que não é a unidade do sistema internacional, né? Então, o que a gente já faz? A gente já transforma para metros, ok? Então, 0,08 metros, certo? 80 milímetros equivale a 8 centímetros e, então, eu tenho aí 0,08, beleza? O 14,32 é radianos por segundo, o Wesley. Aqui, ó. 14,32 radianos por segundo. Isso é velocidade angular. Não é isso que ele está pedindo na letra C. O que ele está pedindo é frequência de rotação em RPM. E aí sim, aqui aparece em RPM. Tá? Não confunde isso com isso, são coisas diferentes. Tá bom? Beleza, então a velocidade angular no instante 2 segundos, 14,32. E o raio, 0,08. Então nós temos já o raio desse disco. Se é um ponto da borda do disco, consequentemente, a distância entre o eixo fixo de rotação e o ponto é o raio da peça, certo? Então, como fica aqui a velocidade, então, do ponto no instante 2? Só fazer o cálculo. Aí. 14,32 multiplica por 0,08, 1,14 metros por segundo. Bem, então essa é a resposta da letra D. Prontinho. Ok? Tranquilo, Renan? Tá. Acho que você entendeu. Tá? É a velocidade angular, não a frequência de rotação. Hein? Ok? Uma coisa é a velocidade angular, outra coisa é a frequência de rotação. Tá. Pronto. Então, bem fácil essa letra D, certo? É só fazer o cálculo usando o conceito da velocidade em ponto girante. Tá lá. V igual a ômega vezes o raio, obviamente, observando o instante em que está sendo pedido. Beleza. Agora, como a unidade radiano saiu... Então, aí que está. Radiano não é unidade, Bruno. Radiano é uma forma de expressar ângulo, certo? Tem várias formas de expressar ângulo. Então, radiano a gente não chama de unidade, tá bom? Existem 3 formas de trabalhar com coordenadas angulares, né? Graus, radianos e grado, certo? Não são propriamente unidades, porque ângulo é um conceito adimensional, ou seja, você não pode chamar propriamente de dimensão, certo? Não pode chamar de unidade. Difere da forma com que você divide a circunferência. Se você pegar uma circunferência, por exemplo, e dividir em 400 partes, aí é o grado, né?
Então, são 400 graus. Se você dividir em 360 partes, é o grau. Se você dividir lá, usando o conceito do radiano, que é uma fração do perímetro dividido pelo raio, né? Aí você tem o tal do 1 radiano, certo? Que, na verdade, a gente não trabalha com isso, a gente trabalha em função do π, certo? Aí já é uma questão de geometria, tá bom? Beleza. Então, velocidade de ponta é metro por segundo, acabou, certo? Quando a gente fala de sólido, aí é radiano por segundo. Aí você fala, mas como que eu vou saber quando que é um, quando que é outro? Né? É só fazer análise dimensional. Velocidade é o quê? É a derivada da posição em relação ao tempo, certo? Então, posição, metro, por tempo, segundo. Aí. E o ômega? O ômega é o quê? É a derivada da coordenada angular em relação ao tempo. Aí. Certo? Então, fica a forma de expressar ângulo radiano, que é a que a gente trabalha, por segundo. Aí. Beleza? Depois eu comento as questões das tarefas, Eva, tá bom? Deixa para o fim da aula, no fim da aula eu comento lá. Ótimo. Então agora vamos para a pergunta da letra E do exercício. Vamos lá? Então ele diz lá, o número de voltas desenvolvidas pelo disco no instante 2 segundos. Ótimo. Então vamos pensar assim. O disco está desenvolvendo lá um movimento uniformemente variado, a gente viu através desse gráfico aqui, certo? E quando ele atinge a velocidade angular de 30 radianos por segundo, é finalizada a 10ª volta, certo? Então alguém podia pensar assim, eu vou fazer isso aqui por regra de 3. Tá? Então, os alunos normalmente acabam tendo essa tendência, vamos dizer assim, de fazer isso por regra de 3. Deixa eu pegar um rascunho aqui. Então vamos lá, o cara vai pensar assim. Bom, se a velocidade angular é de 30 radianos por segundo, né, e atingiu um número de voltas de 10, né, essa informação foi dada no enunciado, né, certo? Então, 30 radianos por segundo, a velocidade angular foi atingida no final da 10ª volta, ok? Aí você fala assim, bom, no instante 2 segundos, eu sei quanto vale a velocidade angular, aqui, ó. A velocidade angular a gente já calculou. Então você vai pensar assim, então quando a velocidade angular for de 14,32, vai dar x. Pronto, certo? Então vamos fazer essa conta aqui, vamos multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar assim, ó, 30x é igual a 14,32 vezes 10. Pronto. Então vamos calcular o x aqui para ver se dá. 14,32 multiplicado por 10. Divide por 30. 4,77 volts. Tá? Certo? Aí. Vamos deixar esse rascunho aqui do lado. E vamos ver se pela cinemática bate. Ok? Então vamos ver se pela cinemática bate. Então, pela cinemática, o que é que eu vou fazer? Pela cinemática, eu quero saber, então, qual é o número de voltas, né, que o sólido realizou até 2 segundos, partindo do repouso até 2 segundos do movimento. Né? Lembrando que o movimento dura quanto? Vimos na aula passada. O movimento dura 4,19 segundos. Né? Então, quando a 10ª volta for completada, 4,19 segundos é o instante de tempo, tá bom? Ok? Até você podia fazer essa regra de 3 aqui, em vez de número de voltas, usar a informação de tempo aqui, certo? Aliás, no lugar da velocidade angular, podia também, certo? Beleza. O fato é, pela cinemática, vamos ver se o resultado dá o mesmo, né? E aí você tem que lembrar de uma coisa. O número de voltas, pessoal, ele nunca sai direto de um cálculo cinemático. Nunca.
e também nunca entra direto num cálculo cinemático. Nós vimos isso na aula passada, né? Por quê? Simplesmente porque nas equações cinemáticas não aparece em nenhum lugar lá a letra N, né? Então lembra, toda vez que você estiver querendo calcular número de voltas ou querendo entrar com o número de voltas no cálculo, você tem que fazer uma interface entre isso e aquilo que a equação aceita, que é quem? Que é o delta θ, certo? Então você vai calcular o delta θ para daí calcular o número de voltas. Então eu quero descobrir quanto vale o delta θ no instante 2. É isso que eu quero descobrir. E aí eu transformo em número de voltas dividindo por 2π, ok? 2π radianos, que equivale a uma volta. Bom, então, aonde que eu vou encontrar isso aqui? Eu posso encontrar na primeira equação lá do movimento uniformemente variado, lembra? Equações do move aqui, ó, no rascunho. Θ igual a θ0 mais ω0t mais 1 meio de alfa t quadrado. Pronto. Ômega é igual a ω0 mais alfa t. E a equação de Torricelli. Tá aí. Ômega quadrado mais ω 2 alfa delta θ. Pronto, tá aí. Beleza. Aí você olha isso e fala, dá para usar a primeira equação? Dá. Se eu passar o θ0 para lá, fica θ menos θ0 delta θ, o ω0 é 0, dá. Só que se você olhar com calma, essa equação aqui sai muito mais fácil, sem precisar ficar fazendo essas, vamos dizer assim, adaptações na primeira equação. O ômega no instante 2, você tem? Tem. O ômega inicial tem? Também tem. A aceleração angular já tem, e o delta θ você vai descobrir. Ok? Na aula do pessoal da manhã, uma colega perguntou, professor, mas dá para usar a equação de Torricelli sem ter tempo? Tendo informação de tempo, se em nenhum lugar aqui aparece informação de tempo? Pois é. O fato é, nós não temos só informação de tempo. Nós temos outras várias informações relacionadas ao instante de tempo 2 segundos. Ou seja, dá para usar sim a equação de Torricelli. Dá para usar a primeira equação e dá para usar a equação de Torricelli, sem problema. Então, eu vou usar a equação de Torricelli aqui. Beleza, então, vou escrever assim. Ômega final ao quadrado é igual ao ômega inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração angular vezes o delta θ. Só que essa equação toda está sendo aplicada para o instante 2 segundos. Então tem que ser o ômega do instante 2 e o delta θ do instante 2. Né? Então essas duas variáveis aqui relacionam-se uma com a outra. Não é qualquer velocidade angular para qualquer delta θ, né? É isso é atingido quando isso é atingido e vice-versa. Ok? Beleza. Aí então vamos desenvolver o cálculo, né? Velocidade angular no instante 2, 14,32 ao quadrado. Vai ser igual a velocidade angular inicial, esse sólido parte do repouso, velocidade angular inicial é 0. 2 vezes a aceleração angular, 7,16. Depois eu apago esse rabisco aqui, 7,16 vezes o delta θ no instante 2. Beleza? Bom, aqui está fácil de fazer esse cálculo, né, pessoal? 14,32 ao quadrado, mantém. 2 vezes 7,16 é 14,32 vezes o delta θ no instante 2, certo? Quando eu passar esse 14,32 dividindo debaixo do 14,32 ao quadrado, quanto vai dar o delta θ? 14,32 radianos. Certo? Esse é o delta θ no instante 2. É o quanto o sólido girou, mas
expresso em variação de coordenada angular. É essa a pergunta do exercício? Não. A pergunta do exercício é o número de voltas, certo? O número de voltas é o quê? É a variação de coordenada angular dividido por 2π radianos, certo? Então fica lá. O Δθ no instante 2 é o número de voltas no instante 2 vezes 2π radianos. Isso vai dar, então, quanto? 14,32 é o número de voltas no instante 2 vezes 2π. Passo 2π dividindo debaixo do 14,32, lembrando que eu uso π aqui igual a 3,14, vai dar quanto? Aí. 14,32 3,14 multiplica, divide. 2,28. Isso, Isabela. Ok. Prontinho. Aqui está a resposta, então, da letra E deste exercício. Bom, pessoal, vamos voltar aqui à nossa regra de 3. Ó. Vamos lá. Quanto que está dando a nossa regra de 3 aqui? 4,77. Não dá nem para falar que é arredondamento, né? Está longe demais. Não é muito longe, está mais que o dobro. E aí? Quem está certo? Esse cálculo está certo ou esse cálculo está certo? Deixa eu melhorar aqui a visualização de você. Quem que está certo aqui? Esse cálculo ou esse? A cinemática ou a regra de 3? Obviamente é o cálculo da cinemática que está certo. Ok? O último cálculo, qual, Juan? Esse aqui? 14,32. Peguei o 2π e passei dividindo. 14,32 dividido por 2π. Dá 2,28. Aí. Ok? Beleza? Ok. Obviamente é o cálculo cinemático que está correto, pessoal, e não pela regra de 3. Beleza? A questão é por quê? Isso, Bruno, já vou explicar. O Davi perguntou por que o 14,32 saiu do quadrado. Fiz a conta aqui, Davi. 14,32 ao quadrado, passei o 14,32 dividindo. Dá 14,32. Faz na calculadora aí, você vai ver. Dá isso aqui. Tá? Isso, Isabela. Perfeito. Muito bem. Muito bem. A Isabela respondeu aí. Então a Isabela respondeu. Por que não está certa a regra de 3, pessoal? Porque o movimento é uniformemente variado. E a regra de 3 não funciona em várias situações para o movimento uniformemente variado. Ah, professor, mas tinha um cálculo aqui que eu consegui fazer pela regra de 3. Esse aqui, ó. Quer ver? Ó? Vamos fazer esse cálculo aqui pela regra de 3? Vamos lá. Vou pegar aqui um pedaço de papel. Eu vou fazer o cálculo pela regra de 3. Beleza. Qual era a pergunta aqui? Quanto que vale a velocidade angular no instante 2, né? Ok. Já vejo lá, Juan. É 14,32 dividido por 2π. É só isso que tem que fazer na calculadora. Vamos lá. Então, aqui, ó, fazendo pela regra de 3, como é que fica? Eu sei, então, que no instante 4,19, né? Então, a velocidade angular, 30 radianos por segundo, beleza? No instante, 4,19 segundos. Legal. Agora, no instante 2 segundos, quanto que é a velocidade angular? X. Então, vamos lá, fica assim, né? 4,19 vezes x é igual a 30 vezes 2. O x vai dar quanto aqui? 60 dividido por 4,19. Divide. 14,32. Pronto. Aí você fala, e agora? A regra de 3 funciona
funciona num caso e no outro não funciona. E aí? E agora? Pessoal, a resposta é a seguinte, muita atenção aqui, pessoal. Larga tudo que você está fazendo conta, para. Se você está distraído, presta atenção no que eu vou falar aqui. Pessoal, a regra de 3 só funciona para equações lineares. O que significa equações lineares? Equações cujo gráfico é uma reta, certo? Equações do primeiro grau. Esta equação que aqui está, pessoal, é uma equação do primeiro grau, cujo gráfico está mostrado para você na tela, certo? Eu tenho aqui o coeficiente linear. Se eu calcular a tangente desse ângulo, eu tenho o coeficiente angular, que fisicamente é a aceleração angular do movimento, ok? Ou seja, o gráfico no final dá o quê? Dá uma reta, ok? Beleza. Nestas situações, a regra de 3 funciona. Agora, atenção, a equação que calcula o número de voltas não é uma equação linear. Veja, a equação que calcula o número de voltas não é uma equação linear, certo? Se tem um elevado ao quadrado aqui, você volta para ter uma equação do segundo grau aqui, certo? Ou seja, aqui eu não posso usar a regra de 3, certo? Por quê? Simplesmente porque o número de voltas não varia de forma constante em relação ao tempo. Se você for pensar de uma maneira bem prática, imagina que você está enxergando esse disco girar, certo? Você está enxergando o disco girar. Ele deu uma volta. A primeira volta. A primeira volta, pessoal, é a volta mais lenta do movimento, concorda? Quanto ela demora para ser desenvolvida? Não sei, não interessa, mas que ela é a mais lenta é. Depois, o sólido vai acelerando, e as próximas voltas vão sendo cada vez mais rápidas. Ou seja, você não pode usar uma simples regra de 3 para calcular o número de voltas em relação ao tempo. Exatamente, Juan, exatamente. Igual um ventilador, certo? O ventilador, quando você liga o ventilador, ele tem uma primeira volta é lenta, a segunda é mais rápida, e assim vai, até ele entrar em velocidade de regime, que aí já entra em movimento uniforme. Bom, para fechar essa ideia aqui, passar para a próxima pergunta do exercício. Professor, quando é que eu uso regra de 3? A minha resposta é nunca. Pronto, está resolvido. Ah, professor, mas por quê? Para você não errar. Acabou. Simples assim. Não use. Ah, professor, mas se eu usar assim funciona? Pode ser que funcione. Se o comportamento for linear, vai funcionar. Se o comportamento não for linear, não vai. Ah, professor, mas eu não consigo ainda entender esse conceito. Então a resposta é: não use a maldita regra de 3 aqui. Pronto, acabou o seu problema. Usa a cinemática. A cinemática não vai dar errado. Simples. Beleza. Aceitem o meu conselho. Ok? Ah, mas é um conselho muito agressivo. Eu digo para você, se você quer acertar, usa a cinemática, ela não vai falhar. Agora, se usar a regra de 3, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Então, a minha resposta sempre é: não use regra de 3. Use os conceitos cinemáticos que acabou, não tem erro. Pronto, vamos para a próxima pergunta da letra F. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Juan, conseguiu chegar na conta? Beleza. Ótimo. Tá ótimo. Beleza, tudo ok. Se eu esqueci de responder alguma pergunta aí, pergunta de novo no chat, tá? Eu acho que tá tudo ok. Pronto, vamos à pergunta da letra F, para fechar esse exercício e passarmos para um próximo exercício. Então, na pergunta da letra F, ele quer saber a aceleração de um ponto da borda do disco no instante 2 segundos. Aí, ok? Bom, aqui a gente precisa lembrar de um conceito que a gente já viu na aula passada de uma maneira relativamente rápida e aqui a gente vai ver mais profundamente. Pessoal, quando ele fala a aceleração de um ponto, ele está falando do quê? Da aceleração total, da aceleração tangencial ou da aceleração normal?
Quando ele simplesmente fala aceleração do ponto, ele está falando da aceleração total do ponto, certo? E aí a gente não pode esquecer desta figura aqui. Ó. Essa figura é uma figura importantíssima, pessoal. Eu já desenhei na aula passada e vou redesenhar aqui para vocês. Veja. Imagine que eu tenho aqui esse disco, né? E esse disco está acelerando, não falamos de sentido de aceleração nem nada, mas tudo bem, vai. Aqui eu vou falar. Imagina que ele está acelerando no sentido horário, por exemplo. Beleza. E eu estou estudando esse ponto P aqui, que é o ponto da borda do disco. Legal. E aí, a gente já tinha falado que existem duas parcelas de aceleração associadas a este ponto. Uma parcela de aceleração que a gente chama de aceleração tangencial, certo? E uma outra parcela que a gente chama de aceleração normal, que vocês aprenderam no semestre passado, em cinemática da partícula, como aceleração centrípeta, que é a mesma coisa, que a gente chama de aceleração normal. Essas duas parcelas de aceleração normal compõem a aceleração total do ponto, que é a pergunta do exercício. Então, o exercício, quando ele pergunta a aceleração do ponto, simplesmente, ele não está falando dessa, nem dessa, ele está falando das duas, entre aspas, que são a composição vetorial, que a gente, na verdade, não faz por vetor, a gente faz pela regra do paralelogramo, também conhecido como teorema de Pitágoras, certo? Para chegar aí, então, no cálculo da aceleração total do ponto. Ok? Beleza. Como que a gente calcula isso, então? É só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, a aceleração do ponto ao quadrado vai ser igual à aceleração tangencial do ponto ao quadrado, mais a aceleração normal do ponto ao quadrado. Aí. Certo? Essa é a equação que calcula a aceleração do ponto. Mas a gente quer a aceleração desse ponto para um instante específico, que é o instante 2 segundos. Então eu vou colocar aqui parênteses 2 em tudo. Aí. Prontinho. Essa é a equação que a gente precisa preencher para fazer o cálculo da aceleração total do ponto. Beleza? Bom, aí vamos fazer então o seguinte, vamos calcular as parcelas de aceleração separadamente, a parcela tangencial, a parcela normal, depois a gente volta nessa equação e faz o cálculo. Então vamos lá. A parcela de aceleração tangencial de um ponto é calculada como sendo o quê? Como sendo a aceleração angular multiplicado pelo raio de giro desse ponto. Certo? Vimos isso na aula passada. Isso, Isabel. Alfa vezes o raio. Perfeito. Ok. Agora atenção à minha pergunta aqui. Uma pergunta que você pode achar estranha, mas ela tem um propósito. A aceleração deste sólido deve ser a aceleração no instante 2, certo? Quanto vale a aceleração desse sólido no instante 2 segundos? Isso, perfeito, Isabel. Então a resposta é 7,16 radianos por segundo ao quadrado. Ou, se você quiser deixar a resposta um pouco mais elegante, você poderia dizer assim, professor, a aceleração angular do sólido no instante 2 segundos é igual à aceleração do sólido em qualquer instante contíguo entre 0 e 4,19 segundos. Pronto, aí fica da hora. Certo? Se você responder assim, eu vou falar, cara manja. Esse manja. Okay? Não que quem tenha respondido 7,16 não esteja manjando. Está assim, sem dúvida, está conhecendo bem o conteúdo. Mas uma resposta, vamos dizer assim, mais técnica possível, vamos dizer assim, seria essa. Né? Por quê, pessoal?
Porque simplesmente qualquer ponto contido aqui é um ponto que representa o quê? Que representa um ponto contido nessa reta cujo coeficiente angular vale 7,16 radianos por segundo ao quadrado. Ou seja, em qualquer instante de tempo compreendido entre 0 e os 4,19 segundos, que é o tempo da décima volta, eu tenho a aceleração angular de 7,16 radianos por segundo ao quadrado, porque isso é um movimento uniformemente variado. Em qualquer instante, a aceleração é a mesma, certo? Beleza? Entendeu, Renan? Tranquilo? Legal. Show. Então, essa pergunta alguém podia falar assim, mas não tem cabimento uma pergunta dessa. Tudo bem. É uma pergunta, vamos dizer assim, conceitual e muito capciosa, né? Ou seja, uma pegadinha. Ótimo, então vamos lá. Quanto vale a aceleração tangencial do ponto no instante de segundos? Vale 7,16 vezes 0,08, que é o raio de giro do ponto, né? Transformado em metros, tá? Milímetros, 80, transformado para metros, 0,08. Então, a aceleração tangencial do ponto no instante 2 é igual a 7,16, caramba, essa tecla tá um saco, 0,08, multiplica, 0,57 metros por segundo ao quadrado. Pronto, essa é a parcela tangencial só, ok? 7,16 é a aceleração angular, João Vitor. É o alfa, a gente calculou isso lá na aula passada, ó. Tá aqui, ó. O alfa que a gente usou no exercício inteiro, 7,16. Beleza? Ok. Bom, agora, atenção, responde rápido, eu quero ver. E se eu perguntasse agora, no meio do exercício para você, quanto vale a aceleração tangencial do ponto no instante 3,17 segundos? Quanto vale a aceleração tangencial do ponto no instante 3,17 segundos? Vai lá, quanto vale? Oi, Ivan. ATP é a aceleração tangencial do ponto. T é de tangencial, tá? Isso, Isabela. Isso, Harrison. Perfeito. Então veja, pessoal, se isso aqui é um movimento uniformemente variado, significa o quê? Significa que a aceleração angular é constante, e sendo o ponto P o ponto em questão, o raio é uma constante, obviamente, significa que a aceleração tangencial não vai variar. Ok? Não vai variar porque o alfa não varia. O alfa não varia porque ele está num movimento uniformemente variado. Beleza. Então, ok. Agora vamos lá. Agora a gente precisa calcular a parcela de aceleração normal desse ponto. Então, a aceleração normal do ponto é calculada como sendo o quê? A velocidade angular ao quadrado multiplicada pelo raio de giro do ponto. Beleza? Vimos isso na aula passada, né? Ok. Só que é para um instante específico. Então não é aceleração normal para qualquer instante. É aceleração normal para o instante 2. Tá aí. Ou seja, deve levar em conta no cálculo a velocidade angular do instante 2, obviamente. Certo? Perfeito. Aí então eu faço o cálculo. A aceleração normal do ponto no instante 2 segundos é igual a 14,32, que é a velocidade angular, no instante 2, já calculamos anteriormente, está aqui, né? Calculamos lá na letra C, certo? Elevado ao quadrado, vezes o raio, 0,08. Prontinho. Então, a aceleração normal do ponto no instante 2 vai ser de quanto? Metros por segundo ao quadrado. Vamos lá.
16,4. Pronto, aí. Isso, beleza. Já tinham falado no chat aí. Obrigado. Ok, agora vamos fazer o quê? Agora a gente vai pegar esses dois valores, vai jogar aqui nessa equação e vai fazer um cálculo. Vamos lá. Então, a aceleração do ponto no instante 2 ao quadrado vai ser igual a tangencial. Quanto que é a tangencial? 0,57. 0,57 ao quadrado, mais a normal. 16,4 ao quadrado. Prontinho. E aqui de cabeça rapidinho, vai dar quanto? 16,4 metros por segundo ao quadrado. De cabeça rapidinho, só isso aqui. Prontinho. Aí, essa é a resposta da letra F. E alguém deve estar pensando, mas como assim? Como ele fez essa conta? Tão rápido. Fez de cabeça? Não, não fiz de cabeça. Atenção, pessoal, isso aqui pode salvar a tua vida num determinado ponto. Para você fazer esse cálculo aqui na calculadora, tem gente que demora uma porrada de tempo para fazer isso aqui. O cara se perde todo na calculadora e às vezes acaba errando para fazer um cálculo desse. Olha a sacada. Dá uma olhada. Esquece o quadrado aqui, ó. Esse 0,57 aqui, ele é menor do que uma unidade, certo? O que é uma unidade? 1. Certo? Ele é menor do que uma unidade. Agora, compara esse 16,4 com esse cara aqui, ó. Esquece o quadrado. 16,4 são quase 2 dezenas, ou seja, quase 20. Né? Então, eu estou comparando um número, eu estou somando, né? Um número que não é nem uma unidade com um número que é 2 dezenas. Só que não é só isso. Quando você eleva ao quadrado um número que é menor do que uma unidade, ou seja, um número que é menor do que 1, ele fica menor ainda. Né? 0,57, quando você eleva ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar por ele mesmo, então ele vai ficar menor ainda do que 0,57. E essas quase 2 dezenas aqui, quando eu elevar ao quadrado, vai ficar maior ainda. Né? Vai, 20 ao quadrado é 400, né? Certo? Então você vai somar, estou fazendo de uma maneira bem grosseira aqui o cálculo, né? Aí o João Vitor, 0,57 ao quadrado dá 0,32, né? Aí eu vou pegar 0,32, vou pegar mais ou menos, sei lá, uns 400 mais ou menos, vou somar com 0,32 e ainda vou tirar a raiz depois para ter a resposta. Ou seja, pessoal, a sacada aqui é a seguinte: como esses dois valores são muito diferentes um do outro, ou seja, a distância numérica entre um é muito grande, esse é menor que uma unidade, esses são quase 2 dezenas, e quando eu elevo ao quadrado, essa distância aumenta mais ainda, na hora que você faz a conta, é quase a mesma coisa se você nem usasse isso aqui. Ó, se você nem usasse esse cara aqui. Ó. Se você esquecer esse cara aqui, é quase a mesma coisa. Ah, professor, mas vai dar diferença no valor? Vai, eu não falei que não vai dar diferença no valor. Só que a diferença vai dar lá na segunda, terceira casa depois da vírgula, que para nós, tanto faz. Certo? Ah, professor, vai ser sempre assim? Sempre tem essa pergunta. A resposta é, obviamente, não. A resposta é, vai ser... Aqui é assim porque esse número é muito diferente deste número. Né? São números muito díspares, né? Muito distantes um do outro. Certo? Isso aqui salva um tempinho aí. Imagina você está lá no fim da prova, tem que fazer esse cálculo, você fala, caramba, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Vai lá, põe o valor aí e acabou. Certo? O professor poderia fazer a conta e colocar o resultado da conta feita? Claro. Ó, vou fazer a conta aqui, quer ver? Na minha calculadora aqui. Ó, vamos lá. 0,57 ao quadrado. Multiplica 2 vezes, 0,32. 16,4 ao quadrado. Multiplica, soma e tira a raiz. Ó, dá 16,41. A resposta é 16,41. 16,4 para 16,41 não faz diferença nenhuma, né? Ok?
Se eu vejo uma prova, por exemplo, esse resultado, tá certo, acabou, já era. Ok? Beleza? Isso, Davi. Perfeito. Tem que tirar a raiz porque está ao quadrado aqui, né? Tem que tirar a raiz, né? Na hora que você faz o cálculo, eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Tá? Beleza. Ok, pessoal, pronto. Está encerrado esse exercício. Isso aqui vai ser escaneado e vai ser colocado na apresentação para vocês. Beleza? Essas acelerações são lineares, são todas de pontos. Tá, José Inácio? Tá? Essas acelerações são todas acelerações de pontos. Tangencial do ponto, normal do ponto. Ok? Por isso estão expressas em metros por segundo ao quadrado. Beleza. Ok, vamos ao próximo exercício. Vamos lá. Aqui, prontinho. Vamos fazer assim, eu já... Não, vamos lá. Então é o seguinte, ó, o que eu vou fazer agora é dar um tempo para você desenvolver a leitura desse exercício do jeito que eu fiz na aula passada, certo? Então, lembra como que eu fiz na aula passada? Vamos relembrá-la. Primeiro passo, qual é? Ler o enunciado uma vez. Uma leitura relativamente rápida. Beleza. Segundo passo, fazer uma segunda leitura, essa sim, com muito mais cuidado, anotando os valores de maneira estruturada e organizada. Beleza. E aí o que você pode fazer é, na terceira leitura, você já vai relendo o exercício e já vai montando aquele gráfico. Lembra? Que eu mostrei na aula passada? Rascunho do gráfico, para você enxergar o que está acontecendo no enunciado. Ok? E aí só daí para frente é que você vai começar a pensar em olhar a fórmula, fazer conta e aí vai. Então, pessoal, como eu disse na aula passada, é muito comum os alunos terem uma certa afobação na hora de resolver o exercício de cinemática, né? Então falta calma, né? Falta método, então eu estou forçando vocês a utilizarem esse método, que é com certeza o que vai te dar uma maior taxa de sucesso, ou seja, é o que mais provavelmente vai fazer você acertar o exercício. Então faça desse jeito. Por mais que você tenha afobação, se controla, calma. Leia o enunciado uma vez, leia a segunda anotando as informações. Na terceira você faz já uma releitura do enunciado, já desenhando um gráfico. E aí você começa a pensar em resolver o exercício. Então eu vou dar... Aí que tá, já está na hora quase do intervalo, né? Mas vamos lá, vai. Eu vou ficar aqui até as 20h25 e aí depois eu vou para outra sala. E aí, obviamente, nós continuamos às 20h45 na outra sala, tá bom? Então, agora é um tempo para você ler esse enunciado, desenvolver, não está em intervalo ainda, tá? Para você ler o enunciado, desenvolver, se tiver dúvida, pergunta no chat, certo? E às 20h45 vamos lá na outra sala, e aí continuamos de lá a resolução do exercício, tá bom? Vai lá. Falo sim, Ivan. Eu vou falar na outra sala. Fica tranquilo, calma. Eu vou explicar lá. Não vai ficar nada jogado, não. Fica tranquilo que na outra sala eu explico direitinho sobre as tarefas, tá bom? Agora é o momento de focar no exercício aí. Vai lá. Eu desliguei a câmera, desliguei o som aqui, mas eu tô aqui. Se tiver dúvida, é só falar no chat.
Pessoal, vamos lá para outra sala, então. Eu deixo o exercício na tela, a gente faz um intervalo. Quem estiver trabalhando em cima do exercício, vai trabalhando em cima do exercício, né? Então, retornamos às 8h45 na outra sala, mas já estou indo para lá. Eu volto a colocar o exercício na tela para vocês continuarem se tiverem interesse aí durante o intervalo. Beleza? Até daqui a pouco.